Oi, uma boa noite a todos os meus amados irmãos. Aqui é a irmã Tailândia, sou esposa do irmão Itami, somos do canal Preterista Escatologia Consumada. Eu queria deixar um rápido vídeo, irmãos. Estou um pouco tossindo um pouco. Eu queria deixar um rápido vídeo falando sobre a ressurreição dos mortos. Bem rápido para você refletir. Trazendo uma verdade que a ressurreição dos mortos, irmão, não tem nada a ver com o corpo físico biológico, certo? Mas a ressurreição dos mortos no último dia, que já foi no ano 70, que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, refere-se ao espírito dos salvos que estava dormindo na morte adeana, que estava dormindo junto com o corpo, certo? Isso aí eu vou explicar para os meus amados irmãos em um outro vídeo com mais detalhes, mas eu queria aqui ler Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará e não cessará seus frutos. Se envelhecer na terra, sua raiz e o seu tronco morre no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Aqui ele está falando da árvore que, se ela for cortada, ainda tem esperança. Porque se ela for cortada pelo tronco, ela ainda pode ser renovada com água, certo? E com cuidados. Versículo 10, Jó 14, 10. Porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, aonde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta jamais, até que não haja mais céus. Não acordará nem despertará do seu sono. Aleluia. Então, irmãos, Jó nos fala aqui que o homem, quando ele é cortado da terra, quando ele morre, ele jamais se levantará. Jamais se levantará. Ele está fazendo uma comparação da árvore e do homem. Da árvore que foi cortada e que pode ser novamente renovada. Mas que com o homem não é assim. Quando o homem morre, jamais aquele homem se levantará novamente. Então, por que se prega por aí que o corpo biológico vai ressuscitar no último dia? Irmãos, imagina aí como está o corpo de Abraão. Irmãos, não existe mais nem o pó de Abraão. Então, se fosse de ressuscitar aquele corpo, como ressuscitaria se não tem mais nada? Não seria uma ressurreição, seria uma reencarnação. Entendeu, irmão? No livro de Eclesiastes também, eu não vou ler para correr, certo? Salomão disse que os vivos sabem que vão de morrer. Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Mas os mortos nada sabem. E nele já não há memória, pois a mente deles jaz no esquecimento. E nós sabemos que a alma ela está ligada com o corpo. A alma são as lembranças, são as memórias. A alma é a vida do ser humano. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão, soprou nele o fôlego da vida e ele se tornou uma alma vivente. Então, o que eu quero dizer para você, irmão? O seu corpo biológico, essa pessoa que existe hoje, esse João, essa Maria, eu... não vamos ressuscitar nesse corpo biológico, jamais. Entendeu, irmão? A ressurreição daquele tempo, até antes do ano 70. No ano 70, a ressurreição, foi dos espíritos que estavam dormindo no Hades. Porque quando Adão morreu, ele foi separado de Deus. Deus disse o que? Adão, no dia que tu comer desse fruto, certamente morrerás. Irmão, te pergunto, Deus é mentiroso? Você vai me dizer que não. Mas Adão, quando comeu, não morreu no mesmo dia. Mas Deus disse, no dia que comerdes. Mas Adão morreu, irmão.
Ele não morreu biologicamente porque não era dessa morte que o Pai estava falando. A morte que o Criador estava falando era a morte espiritual, que é a separação de Deus. Foi essa morte que Jesus veio reivindicar, a separação de Deus. Todos estavam separados, tanto o homem natural como o Filho de Deus. Porém, quando Cristo ressuscitou e quando no ano 70 reivindicou os espíritos dos filhos, porque o homem natural nós sabemos que ele não tem o espírito, ele é uma alma vivente. Então jamais, irmão, jamais você com seu rosto, com seu corpo vai ressuscitar biologicamente. Isso é uma falsa esperança que a igreja do primeiro século criou, a igreja que não entendia bem as cartas paulinas, as cartas joaninas, que não entendiam ou que entenderam e ocultaram essa verdade, criando uma falsa esperança de que esse seu corpinho aí ia ressuscitar biologicamente, certo? Então vivamos o hoje, vivamos essa vida, vivamos nesse presente, nessa terra, desfrutando de tudo aquilo que Cristo já conquistou para nós, porque essa vida é só nessa vida. Você só tem sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos nessa vida. Quando este corpo, essa matéria, essa habitação tombar, o seu espírito vai ao encontro do Pai, de onde ele veio. Deus disse para Jó, no capítulo 38, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra, tu já eras nascido e os teus dias eram muito numerosos. Eu lhe pergunto, existia alguém ali quando Deus criou a terra? É claro que não, irmão. Então, do que Deus está falando? Ele está falando do Espírito que era lá no céu e que encarnou na terra e se chamou Jó. É isso que ele está falando. Porque Hebreus fala que assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também, o Pai, veio participar das mesmas coisas. Então, viva o seu hoje, desfrute da vida que o Pai lhe concedeu viver nessa terra. Porque quando esse corpo tombar, acabou aqui, irmão. A sua oportunidade de pedir perdão e de perdoar é aqui. A sua oportunidade de amar e de viver é aqui. A sua oportunidade de glorificar a Deus com as suas atitudes é aqui. Quando nós tombarmos aqui, o nosso espírito irá diretamente para o encontro do Pai. E o nosso corpo, ele se desfará completamente e, como disse Jó, jamais se levantará. Glória ao Pai eterno. Fique aí com essa rápida reflexão. E logo mais eu e meu esposo e também estaremos fazendo vídeo explicando mais detalhadamente sobre esse assunto. Uma boa noite para quem está assistindo à noite, um bom dia para quem está assistindo de dia, uma boa tarde para quem está assistindo à tarde. E antes, deixa o seu like, irmão, nos ajude. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro, pedindo oferta. Não, nós estamos aqui pedindo apenas a sua contribuição para que esse vídeo ele chegue a quanto mais pessoas puder. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e coloque em todas as notificações para você estar recebendo nossos vídeos. Deixe um comentário. Estamos aqui abertos para qualquer dúvida, para qualquer indagação que você tiver. Desde já, eu agradeço e muito obrigada pela atenção.